Vamos lá, estamos na nossa parada tradicional, aqui no quilômetro 44,5 da Castelo sentido interior, no antigo posto Vitório, que agora vai se chamar, está se chamando já, Parada Madeiro, ok? Então estamos aqui, vamos primeiro fazer uma verificação por baixo aqui da Fiat Toro na versão Endurance. O bacana desse carro aqui é que ele é um modelo de entrada da Fiat Toro, ok? Porém, com motor diesel e com câmbio automático. Então vamos dar uma olhadinha por baixo aqui, primeiramente. O que a gente já vê aqui no primeiro momento, ele tem aqui um protetor do cárter e da transmissão muito robusto, ok? A gente vê que o carro ele é uma construção em monobloco. Então ele tem um subchassis dianteiro aonde ancora a suspensão dianteira, que é uma suspensão MacPherson, com braço triangular aqui inferior. Caixa de direção também está fixada aqui nesse subchassis. Okay? Então, uma solução bem comum para carros, porém não é comum para uma picape. Segundo ponto que a gente vê, esse carro é uma tração 4x4. Então ele tem uma caixa de transferência aqui acoplada ao câmbio, que sai um cardan. Esse cardan, ele é tripartido. O que a gente vê? Ele em três partes. Tem uma primeira parte frontal aqui, um mancal intermediário, um primeiro mancal intermediário, um segundo cardan mais curto, um segundo mancal intermediário aqui e um terceiro cardan que leva a tração para o eixo traseiro. A gente vê aqui linhas de freio, elas estão bem protegidas desse lado. A linha de combustível, ela não está tão protegida, mas acho que a parte principal dela aqui, que é mais o centro do carro, ela tem uma pequena proteção plástica, né? O tubo de escapamento vem aqui junto com o cardan, e aqui tem uma diferença, né? Quando falamos de eixo traseiro oscilante, esse cardan normalmente trabalharia. No caso desse carro aqui, ele não acontece isso, porque nós vamos ver depois o eixo traseiro, ele está fixado direto num subframe, que é esse subframe aqui, que vai ancorado na carroceria, ok? E nesse subframe nós temos o diferencial traseiro, ok? A suspensão, que é uma suspensão de multibraços, tanto a suspensão dianteira como a suspensão traseira, nós temos molas helicoidais. Essa mola aqui ela tem um detalhe bem interessante, uma solução de engenharia para ruído, que é esse revestimento em plástico aqui, para quando há o toque dos elos, ele não causar ruído, né? Outro detalhe que eu achei muito bacana nessa suspensão é esse batente de selasto. Okay? É uma condição onde a gente consegue ter a constante elástica da suspensão aumentada, ou seja, existe uma progressão da constante elástica quando você usa isso aqui. A suspensão que você vai carregando o veículo, esse batente encosta aqui nesse braço inferior e aumenta a carga e permite com que o carro abaixe menos do que seria normal se fosse somente na mola. Essa solução da suspensão traseira, ela traz o quê? Ela traz bastante conforto, porque na primeira situação do carro vazio, trabalha apenas na mola helicoidal. E na segunda situação, quando você tem o carro carregado, aí sim você tem esse segundo batente trabalhando. O tanque de combustível está colocado aqui no meio do veículo. Ele é um tanque de combustível de 60 litros, é um tanque relativamente pequeno para um carro diesel. A gente costuma ver nas picapes tanques de 70, 80 litros, mas nesse caso aqui, ele de 60 litros ele dá quase 750 km de autonomia. O step desse carro é um step do tipo Mini, está posicionado aqui embaixo da caçamba e a própria bandeja aqui do step, ela já funciona como um defletor para evitar ou minimizar o efeito paraquedas do para-choque traseiro. Uma coisa bacana também da suspensão
vocês podem ver que o amortecedor traseiro é um amortecedor com um diâmetro bem grande, maior do que normal a gente vê. E o que permite isso? Ele trabalha com um volume de óleo maior. E esse volume de óleo sendo maior, a temperatura do amortecedor fica mais baixo, evitando vazamentos ou qualquer outro problema de falta de amortecimento do carro quando a temperatura é muito alta. Os freios nesta versão, eles são a disco ventilado na frente e a tambor aqui atrás. O que a gente vê é que o freio a tambor aqui atrás, muita gente reclama, mas por que não é um freio a disco? Mas eu diria, olha, é um freio com tamanho grande, que dá baixa manutenção, baixo custo, é uma solução boa também. E falando em soluções de engenharia, deixa eu mostrar mais um detalhe para vocês aqui. Aqui no braço de controle inferior da suspensão, que é um braço fundido, vê que nesse vão dele aqui, o que eles colocaram? Uma solução de engenharia, colocou-se um material aqui de espuma, justamente para diminuir a propagação de ruído, tanto a suspensão traseira quanto a suspensão dianteira, elas têm barra anti-rolagem, que permite controlar bem a rolagem lateral da carroceria. Bom, agora que nós já vimos esse carro aqui por baixo, vamos dar uma volta com ele e vamos conhecer um pouco mais por fora. Vamos para a nossa curva aí. Bom, pessoal, chegamos aqui na nossa Maison Blanche, na curva AE. Vamos conhecer um pouco mais da Fiat Toro versão Endurance, com motor diesel, 2 litros, câmbio automático de 9 marchas. Eu vim de Campinas até aqui, 120 km mais ou menos de distância, consumo acumulado de 13,5 km por litro. Um consumo bom para uma condição que eu vim dirigindo dentro dos limites de velocidade. O peso desse carro, 1.871 quilos. Então, se você vê a média de consumo, é um consumo bom, ok? Então, vamos conhecer um pouco mais. Bom, pessoal, nessa versão Endurance, como eu já falei para vocês, é a versão de entrada, porém com motor diesel, o valor desse carro, com os 2 pacotes de opcional que ele tem, um que inclui espelho retrovisor elétrico, essa seta aqui e mais alguns pequenos itens, e o outro que inclui a parte de multimídia e câmera de ré, ela está ficando por R$ 140.990. Tá? Os 2 opcionais são um valor de R$ 6.000, ou seja, o preço base 134, 135 mil reais. Eu liguei numa concessionária Fiat e querendo saber uma cotação para a versão CNPJ ou produtor rural. Eles me estimaram um valor em torno de 120 a 125 mil reais. Okay? Então vamos ver alguns detalhes que eu acho interessante mostrar para vocês. Nessa versão 2020, a novidade que a gente tem é esse aplique aqui no para-choque dianteiro, é que ele imita um quebra-matos, okay? E tem a vantagem de que ele sendo uma peça postiça, tá? Se você tiver algum dano nessa peça aqui, basta trocar a peça, não precisa trocar o para-choque inteiro. A frente da Toro, ele é um carro que tem já 4 para 5 anos no mercado, e esse conjunto de 3 faróis ou 3 conjuntos ópticos aqui
continuam dando um ar de modernidade para o carro, ou seja, ele nesses 4, 5 anos, se você olhar bem, ele não envelheceu, ele continua sendo um carro bem bonito e bem atual. O motor dessa picape é um motor 2 litros, a diesel, turbo comprimido, ok? O que eu acho bacana fazer para vocês já, eu vou tirar essa capa aqui. Essa capa é uma capa, muitos acham que ela é só uma capa de embelezamento, mas vocês vão ver por baixo dela aqui que não. Ela tem dupla função, ela tem uma função fonoabsorvente também, vê que esse material aqui é fonoabsorvente. E esse aqui é um defletor de calor para o turbo. A Fiat na Europa sempre foi uma empresa que trabalhou muito forte nos motores a diesel para aplicação leves e médias. Né? E esse aqui é um motor desse tipo. Né? Então você vê, é um motor 2 litros com 170 cavalos de potência. Essa potência está a 3.750 RPM. O torque máximo desse motor é de 35,7 kgfm. Né? É um motor que tem duplo comando de válvulas. Esse comando de válvula ele é continuamente variável na admissão e no escape. A transmissão aqui é por correia dentada. Tá? É uma injeção do tipo injeção direta, você pode ver aqui os bicos injetores. Tá? O filtro de ar que esse motor utiliza não é um filtro de ar do tipo heavy duty, ou seja, se você trafegar em condições de muita poeira, a manutenção tem que ser um pouco mais frequente nesse filtro de ar. Perfeito? Bom, turbo compressor, aqui nós temos nessa região aqui, junto com o pacote de radiador e condensador do ar-condicionado, tem o interresfriador também do motor. Okay? Então é um motor bem bacana, bem compacto, silencioso por ser um motor diesel, dentro dos parâmetros do motor diesel, não passa tanto ruído para dentro do carro, é bem gostoso de dirigir. O câmbio é um câmbio de 9 marchas, automático, epicíclico, está instalado aqui nessa região, okay? E também é um câmbio que é produzido, esse câmbio é produzido tanto na Europa pela ZF, como na Chrysler nos Estados Unidos. No caso do Fiat Toro, é o motor importado é o câmbio importado dos Estados Unidos que é utilizado nesse carro. A parte de rodas e pneus. Né? Então vocês podem ver aqui, nós temos um pneu Scorpion ATR, okay? Dimensão dele 225/65/17. Tá? Ele é um pneu M+S, ou seja, ele é tanto para estrada quanto para off-roading. Né? É um pneu que tem um compromisso bom nas duas situações. Vocês podem ver aqui pela sujeira que eu já experimentei esse carro um pouquinho no fora de estrada também. Bom, aqui na traseira o que a gente vê primeiro? A lanterna. A lanterna continua trazendo a mesma linha da dianteira aqui para a traseira. A caçamba é uma caçamba de 820 litros, se você considerar de ter uma cobertura marítima aqui na caçamba. Caso contrário, logicamente é bem maior que isso. A abertura das tampas, a tampa é em 2 estágios aqui. Tá? Tem a trava elétrica. E o que eu gosto dessa caçamba da Fiat Toro? Duas coisas. Primeiro, a proteção plástica, ela é completa, você não vê nenhum pedaço de chapa aqui nessa traseira, é totalmente protegido. Tá? Os ganchos, nós temos aqui ganchos, né, argolas para amarração de carga. Tem 4, 2 de cada lado na parte superior e temos mais 2 de cada lado na parte inferior, que elas estão aqui. Atrás dessa capa aqui, a gente encontra uma outra argola para amarrar carga. Isso é muito bom, quando você tem uma carga mais baixa, você precisa desses pontos aqui de amarração. Aqui, como proteção, a grade que protege o vidro vigia traseiro, né? Então, num deslocamento de carga qualquer aqui, fica protegido o vidro traseiro que tem desembaçador elétrico,
que não é comum em picapes isso. E para completar todo o design esportivo do carro, a gente vê essa barra aqui, chamada Santo Antônio, barra de teto, que ela vem aqui e ela até parece que ela está interligada com esse outro no teto, mas não, são duas peças separadas, tá? Mas que tem um design bastante harmonioso. Apesar da caçamba não ser uma caçamba muito longa, muito grande, eu consegui acomodar aqui nessa caçamba uma bicicleta. Vocês podem ver a foto na matéria que está no site. E existem também acessórios que fazem um pequeno prolongamento aqui do piso da caçamba para fazer acomodação de cargas mais longas aqui e fazendo um fechamento aqui atrás. São acessórios que existem disponíveis no mercado e na concessionária. Bom, vamos fazer a nossa avaliação tradicional do AE, onde eu vejo como que é o conforto do banco traseiro sentado no banco dianteiro com a posição em que eu vim dirigindo de Campinas até aqui. Então você pode ver que o banco ele tem encosto de cabeça aqui, ele tem um espaço limitado para os joelhos, um espaço bom para os pés, mas é um pouco limitado para os joelhos aqui nessa condição. Okay? Ele tem um encosto bem na vertical, o encosto de cabeça aqui, ele faz a função dele. O que é bacana de ver aqui é, primeiro, teto claro, a posição desse banco traseiro aqui é uma posição mais elevada do que um carro, do que um sedã, ou seja, não te dá aquela sensação de estar enclausurado. Temos alça de teto nas 3 posições, só falta no motorista. Cinto de segurança é 3 pontos nas 3 posições traseiras. O conforto do passageiro central aqui fica um pouco comprometido pela altura do túnel. E falta aqui atrás, nessa versão de entrada, falta tanto a saída de ar climatizado para trás, como falta também, hoje em dia, tomadas USB ou tomadas de 12 volts aqui para a traseira. No restante, é um carro que tem uma boa acomodação. Bom, agora que nós já conhecemos o carro por baixo, por fora, vamos dar uma volta, vou mostrar algumas coisas mais do funcionamento do carro para vocês. Vamos lá. Bom, agora que a gente já está aqui dentro do carro, a primeira coisa que a gente já vê, a partida é no tradicional, a tradicional chave. Não é uma chave presencial nesse modelo. A gente tem aqui como novidade também para a linha 2020 a conexão Apple CarPlay ou Android Auto. Nesse caso aqui é por CarPlay. Estamos aqui já com o nosso mapa na curva AE e a possibilidade de fazer outros tantos aplicativos que a tecnologia traz para nós. O volante tem 375 milímetros de diâmetro, ele é multifuncional, ou seja, tem um controle de velocidade de cruzeiro desse lado, computador de bordo e telefone desse outro lado aqui. Ele tem ajustes tanto de distância quanto ele tem ajuste de altura. Permite encontrar facilmente a melhor posição para dirigir, junto com o banco que tem regulagem também de altura. Em termos de desempenho declarado pela Fiat, o 0 a 100 dessa picape é de 10 segundos. Para uma picape diesel 4x4 é um valor bom e a velocidade máxima é de 188 km por hora. O consumo declarado pela Fiat e registrado no Inmetro é de 10 km por litro na cidade e 12,6 na estrada. Ou seja, os 13,5 que eu fiz é um consumo bom mesmo até para o padrão de homologação desse carro. Vamos sair para dar uma volta. Primeira coisa que eu gosto de ver é o esforço de direção. Então o esforço de direção aqui na condição estático, ele é bem leve. Vamos saindo devagar aqui e vamos vendo a progressão desse esforço. Como é esperado, essa progressão vai aumentando com a velocidade. Não chega a ficar pesada.
esse tipo de pneu que utiliza o carro não dá uma resposta muito rápida, mas é uma resposta adequada para uma picape de uso médio ou de tamanho médio como essa daqui. O entre-eixo de praticamente 3 metros, são 2.990 milímetros de distância entre eixo, acaba proporcionando uma movimentação bem suave para o carro, sem ter arremesso da traseira. Aquela suspensão traseira que eu mostrei para vocês de mola helicoidal e batente de celasto, ele não devolve tanto quanto devolve uma mola parabólica ou um feixe de mola. Não é? Bem confortável. Parece mais um carro do que uma picape. Tanto que muitas vezes na minha descrição eu falo carro e não falo picape. O computador de bordo, a gente tem várias funções. Então tem a função trip, duas funções de trip, economia, autonomia que nós temos. Ele tem uma tensão de bateria, são várias funções, e essa aqui é a que eu mais gosto, é que replica a velocidade digitalmente, para não tomar aquelas multas de trânsito, naquelas pegadinhas de radares que temos por aí. Vamos fazer aquela nossa parada aqui e vou mostrar uma outra característica dessa transmissão. A hora que a gente para, coloca em neutro e engata drive, vocês podem ver ali ao lado do drive aparece o número 2, ou seja, essa transmissão ela sempre começa em segunda marcha. Ou seja, ela é de 9 marchas, mas ela começa sempre em segunda marcha. Para usar a primeira marcha, você tem que estar com o carro carregado numa situação bastante íngreme, e aí sim ele vai entrar a primeira. Ou então, usando o modo manual, a gente puxa a alavanca aqui para a esquerda, certo? E seleciona a primeira marcha aqui. E aí vocês vão ver que a primeira marcha, ela é bem curta. Vamos arrancar com a primeira marcha aqui, ó. Praticamente ela já acabou, né? É uma marcha bem para força mesmo. As trocas de marcha, quando você está em aceleração plena, elas acontecem a 4.500 RPM, um pouco acima da rotação de torque máximo, que é 3.750. Vamos entrar aqui nesse pequeno trecho de terra que nós temos aqui perto da curva AE e comentar com vocês uma característica interessante que a gente tem nessa sistema de transmissão 4x4. Ele é uma transmissão integral 4x4, ou seja, a potência para a traseira vai sob demanda, quando é necessário. Os diferencial, tanto dianteiro quanto traseiro, eles não são autoblocados, okay? Mas ele tem uma função de bloqueio através de freio. Se ele perceber que tem uma roda patinando, ele aplica o freio seletivamente naquela roda, proporcionando com que o carro, a picape, saia do seu lugar. Vamos passar ali nesse trecho, Marcelo. Olha que bacana que nós temos aí. Essa transmissão 4x4 da Fiat Toro, ela tem um detalhe interessante. Quando está nessa posição aqui, ela está no sistema auto, ou seja, por demanda ele leva a tração para a traseira. Quando a gente coloca para a esquerda aqui 4-wheel drive, 4x4, imagina-se que as 4 rodas vão estar tracionadas nesse momento, mas não, ela continua com tração, prioridade na dianteira. O que ela faz é tracionar a traseira antes do que tracionaria utilizando o sistema auto. E a terceira posição que a gente tem aqui
é quando você coloca aqui para a direita. Então aqui vai voltar para o alto e vai voltar aqui para 4Wheel Drive Low. Ali no painel apareceu 4Wheel Drive Low. O controle de tração e estabilidade ele fica desligado nessa situação. E aí nós estamos o quê? Na reduzida. Você vê que na reduzida, na posição drive aqui, engatou a primeira marcha. Então, se aquela primeira marcha que não engatava antes, na reduzida ela engata, porque ela entende que você está precisando de força realmente. Tá? E tem a condição o quê? Do controle de descida, né? Que é muito útil para quem pratica off-road, que é esse aqui. Você aciona aqui o controle de descida, ele estando ativado, o carro não vai passar de 6 km por hora de velocidade sem você aplicar freio ou acelerador. Se você acelerar, lógico, ele vai mais do que isso. Mas isso é para você ter realmente o controle automático de descida. Tanto para ativar quanto para desligar o 4Wheel Drive Low, seria a reduzida, você tem que estar ou em neutro, ou em ré, ou em drive, ok? E com o carro parado. Já para acionar para 4Wheel Drive, até 100 por hora você pode acionar. Bom, com relação à capacidade de carga dessa picape, a capacidade de carga total é de 1000 kg, ou seja, ela tem o peso em ordem de marcha de 1871 kg e pode carregar até 1000 kg. Todo mundo pensa que pode carregar 1000 kg na caçamba. Não, ela pode carregar 1000 kg no total, ou seja, são 5 passageiros de 70 quilos, que dariam 350 quilos, e mais 650 quilos na caçamba. Então não confundam essa parte de 1000 quilos que muitos falam que carrega 1000 quilos na caçamba. Isso é uma inverdade. O sistema de freio tem uma progressão muito boa aqui no pedal. É fácil de fazer a modulação. Não é aquele carro que você dirige e os teus passageiros ficam batendo a cabeça. Não percebi nenhum fade instantâneo nesse freio. Eu já testei esse carro essa picape para a revista Carro e fiz o teste de fade lá também e se deu muito bem. Lá a gente coloca a carga e aplica 10 vezes seguida o freio. Muito bom o resultado como um todo. O sistema de ar condicionado, ele é bom, apesar de não ter a saída de ar climatizado para trás, ele consegue manter a cabine muito bem refrigerada. Quando andei com pessoas atrás, não houve reclamação. Ele é um comando todo manual, hein? Não tem comando eletrônico, é totalmente manual. Comandos são leves. Aqui dentro você pode ver que não temos muitos itens encromados no interior do carro. Isso é para reduzir o custo, né? Cromados custam muito mais caro do que esses acabamentos em black piano ou esses acabamentos em cinza que temos nas maçanetas, alavanca e outras partes do carro. Mas eu acho que a harmonia de cores aqui acabou ficando muito boa, assim, tiveram muito bom gosto o pessoal de estilo da Fiat na seleção de cores do interior. Essas alças aqui na coluna dianteira ajudam pessoas de menor estatura a subir na cabine. São bem práticas, bem funcionais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitos pedem para fazermos vídeos e apresentação de carros mais de entrada. Então a decisão de fazer o vídeo com essa picape Toro Endurance foi justamente nesse sentido, de oferecer para vocês um pouco mais de visão dos carros de entrada. Novamente, muito obrigado pela audiência de vocês.
Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se aí na barrinha aí embaixo. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima.